seus assentos, fica à vontade na casa do Senhor, que eu já quero entrar na palavra da fé, para depois nós fazermos a oração da fé também, para você ser curado no nome de Jesus. Pessoal, lembrando agora que domingo agora é Santa Ceia do Céu. Santa Ceia não. Domingo agora é o nosso primeiro domingo do mês, é o domingo da primícia. Cheguem cedo, chegue cedo, tá bom? Não deixa nada atrapalhar você, não. Apesar de ter o desfile aqui no dia, né? Vai ter o desfile nesse domingo, que é 7 de setembro, né? É o dia da independência do Brasil e também é o nosso dia. Por isso que nós temos que estar na igreja, pessoal, porque é muito forte. Mesmo tendo aqui o evento, não atrapalha nós. Nós chega cedo, vem para a reunião, a nossa primeira reunião do dia, 7 horas da manhã, que é aquela reunião de fogo, reunião de poder, de oração mesmo, para combater toda a obra do mal, para desfazer toda a obra de Satanás. Então, todo domingo, 7 horas da manhã, nós estamos aqui na nossa primeira reunião do dia de oração, culto de oração em nome de Cristo Jesus, depois 8, às 15, às 18 horas, 4 cultos de poder no domingo em nome de Jesus. Agora, vamos à palavra de Deus hoje, pessoal. Você tem a sua Bíblia? Abra no livro do Êxodo, capítulo de número 33. Êxodo, capítulo de número 33. Pastor, qual é a mensagem de ordem de hoje? Primeiro, você tem que saber quem verdadeiramente você serve e ter a certeza de que nada você vai fazer sem a direção e sem a presença dele. Amém? Vamos lá? Êxodo, segundo livro da Bíblia, fácil de achar, pessoal. Não tem problema, é rápido demais. Segundo livro da Bíblia, Êxodo. Olha que bonito tem aqui para nós. Todos acharam? Versículo 15. Vamos ao versículo 15. Versículo 15 diz assim: olha só. Então disse-lhe: se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. Amém? Vamos ler mais uma vez? Então está dizendo assim: então disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. Amém? Olha aqui para mim, o que aconteceu aqui, pessoal? Quem disse essas palavras? Ele estava falando a respeito de quem? E quem falou isso? Quem disse essas palavras foi o grande homem de Deus, Moisés. Moisés, que havia tirado o povo de Israel da terra de escravidão, da terra do Egito. A Bíblia diz então que o povo estava com Moisés, sendo conduzido pelo Moisés no deserto adentro, indo para a terra da promessa, que era a terra que mana leite e mel, uma terra que Deus havia prometido ao seu povo. Só que o que acontece? Teve um tempo em que Moisés precisou então estar na presença de Deus. Olha que coisa interessante. Quando isso aqui aconteceu, foi porque Moisés estava lá na presença do Senhor. Moisés estava diante de Deus e já fazia, sabe quantos dias, pessoal? 40 dias e 40 noites que Moisés estava lá no monte, né, no monte de Deus. Ele estava lá falando com o Senhor, conversando com o Senhor. E enquanto Moisés estava na presença de Deus, falando com Deus, o que aconteceu, pessoal? O povo a quem Moisés havia libertado da escravidão estava lá embaixo, pessoal, junto com Arão. E naquele momento, o povo simplesmente começou a entrar em desespero. Por quê? Porque já fazia o quê? 40 dias que Moisés não aparecia. Eles, né, estavam achando que Moisés já estava morto, e porque achavam que Moisés estava morto, eles começaram então a se desesperar. Qual é a mensagem que eu quero trazer para você aqui, pessoal? A verdadeiramente, a primeira mensagem que eu quero trazer para você é que nós temos que ter um cuidado muito grande aqui. A quem verdadeiramente nós estamos servindo? Nós estamos servindo a Deus? Se estamos servindo a Deus, nós não podemos ficar em cima do muro.
Se somos verdadeiramente servos e seguimos o Senhor, nós não podemos deixar o desespero falar ao nosso coração e nos levar a tomar atitudes precipitadas. Por que que o Moisés disse essas palavras? Moisés falou essas palavras ao Senhor. Foi Moisés quem disse isso para Deus. Disse da seguinte maneira: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Mas por que que o Moisés falou isso para Deus? Vamos ver por que que Moisés falou isso para Deus, pessoal? Olha o versículo de número 1. Versículo de número 1 do capítulo 33. Diz assim, ó: disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Olha que coisa linda. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heveus, os jebuseus e os heveus e os jebuseus. E há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porque és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Tem algo muito bonito aqui para nós. Primeira coisa que eu quero mostrar para você, segunda coisa que eu quero mostrar para você, é que o povo era um povo obstinado. O que significa dizer? Era um povo que não sabia se servia a Deus ou se simplesmente servia a qualquer um. Era um povo que não sabia o que queria, irmão. Mas olha o cuidado de Deus. Deus falou assim: Moisés, eu não vou com você, mas eu vou enviar um anjo. E é aqui onde eu quero chegar. Irmão, quem serve a Deus de verdade nunca vai abrir mão da presença de Deus. Mesmo que Deus envie, olha só, Deus falou que enviaria o seu anjo, o anjo estaria, o anjo faria, mas sabe o que que acontece? No final de tudo, eles perderiam, porque Deus não seria com eles. Ou seja, eles não teriam a presença de Deus. Poderiam até ter muitos livramentos, poderiam até ter, muitas, bênçãos acontecendo no meio deles, mas a verdadeira presença de Deus não existiria. Deus não seria naquele momento para ajudá-los de forma nenhuma. E Moisés, que seguia a Deus e sabia o que era estar na presença de Deus, não aceitou aquela situação. Mas por que que Deus falou isso para Moisés, mesmo sabendo que o povo era obstinado? Vamos lá, nós vamos chegar lá e vocês vão entender. Olha o versículo de número, olha o capítulo de número, lá, capítulo de número 32. No 32 você vai entender agora. Volta para o capítulo 32. Vamos lá. Diz assim o capítulo de número 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disse-lhe: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante, olha aí, que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que sucedeu. Olha que situação, pessoal. Olha que coisa, um povo que provou de tantas bênçãos, de tantos milagres, que viu tantas maravilhas, um povo que viu Deus operar de uma maneira tão extraordinária, era um povo que agora estava como, pessoal? Determinado a fazer o quê? A se corromper. Mas por que que eles estavam determinados a se corromper? Porque verdadeiramente eles não haviam tomado a atitude de seguir a Deus de verdade. Porque eles não haviam tomado a atitude de estar na presença de Deus de verdade, como Moisés estava. Enquanto Moisés verdadeiramente estava na presença, seguindo ao Senhor, esse povo simplesmente estava com o coração, já pensando em quê, pessoal? Em voltar atrás. Era um povo que já estava pensando, sabe do quê? No Egito, ou seja, no mundo de escravidão novamente. Enquanto Moisés estava na presença de Deus, esse povo estava onde? Esse povo estava longe da presença do Senhor. Esse povo estava desconectado da comunhão com Deus. Porque enquanto Moisés estava com Deus, eles tinham que estar ali, como também, aguardando a direção de Deus para a vida deles. Eles tinham que esperar. Eles tinham que realmente ficar firme e não simplesmente se deixar levar por uma situação. Então eles pegam e coagiram a Arão a fazer o quê?
a pegar e a fazer deuses. Olha o que o texto diz. Que eles pegaram e disseram para Arão, ó. E ajuntou-se o povo a Arão e disse-lhes: levanta-te e faze-nos deuses que irão adiante de... Ou seja, eles não sabiam a quem estava servindo. Eles não sabiam a quem seguir. Era um povo obstinado que não sabiam verdadeiramente o que eles queriam para eles. E então eles pegaram, falaram com Arão, para que Arão construísse o quê? Um bezerro, pessoal, que os guiasse. Olha o tamanho da ignorância desse povo. Porque ele diz assim, ó, faze-nos para nós deuses que irão o quê? Adiante de nós. Mas verdadeiramente eles não iriam. Muito pelo contrário, era eles que iriam levando eles. Olha o que diz o texto. Vamos lá. Diz assim, ó, que vão adiante de nós. Porquanto a este Moisés e a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que sucedeu. E Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas, estão nas vossas orelhas das vossas mulheres e dos vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a quem, pessoal? E trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou um ouro, e formou o ouro como buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são, olha o que eles falaram, estes são os seus deuses. Olha o que ele diz: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do... Ó que mentira, pessoal. Eles pegaram e falaram assim, Arão pegou e falou assim, ó, esses são os deuses que tiraram você da terra do Egito. Claro que não, irmão, eles sabiam que não foi isso, não. Eles sabiam que quem tiraram ele da terra do Egito foi quem? Foi Deus, foi o Senhor. O que aconteceu aqui com o povo, pessoal? Eles se esqueceram dos benefícios do Senhor. Eles se esqueceram do que Deus havia feito. E quando a pessoa se esquece do que Deus faz na vida da pessoa, o caminho dela é esse aqui, ó. É sempre seguir para um caminho que contrário ao caminho da bênção, contrário ao caminho daquilo que Deus tem para elas.